Um princípio da fé, a Bíblia diz, temos o mesmo espírito da fé. Crie, por isso falei. Aquilo que nós estamos a falar é a nossa fé a falar. Por isso nós precisamos de ser esponjas da palavra de Deus. O nosso coração precisa de estar repleto, cheio da palavra de Deus, para que quando a pressão da vida chegar, o que vai sair da nossa boca é a palavra do Senhor. E a palavra ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia. Então, o nosso tema dessa noite é falarmos um bocado sem fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, para que a gente possa, então, fluir na palavra do Senhor. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim na palavra: de facto, é um facto, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, aleluia, e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam, aleluia. Então a Bíblia ela está-nos a dizer que sem fé é impossível, não tem como, não vamos conseguir agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se chega a Deus, primeiro, precisa crer que Deus existe. Aleluia. E eu creio que se você está aqui, você crê que Deus existe. Amém? Mas para além de crer que Deus existe, nós precisamos de crer que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que Ele vai cumprir a sua palavra, que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse na sua vida. Aleluia! Então são duas coisas que nós precisamos de perceber. Que sem fé nós não agradamos a Deus, precisamos de crer que Ele existe, mas também precisamos de crer que Deus ele é recompensador. Deixa-te dizer, Deus tem recompensas. Aleluia, para as nossas vidas. Deus tem recompensas para aqueles que o buscam. Deus tem recompensas para aqueles que olham para a sua palavra. Deus tem recompensas para aqueles que vivem pela sua palavra. Então, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o que é fé. Porque se eu não souber o que é fé, possivelmente eu não vou conseguir agradar a Deus. E como nós estamos a falar da fé, não estamos a falar da fé do homem ou da fé natural. Nós estamos a falar da fé do tipo de Deus. Da fé que vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos expostos nesse momento à palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, a fé, ela chegará ao seu coração. E você precisa de se apegar a essa fé que chega pela palavra de Deus e precisa se posicionar naquilo que Deus diz na sua palavra. Viver pela fé ou andar pela fé é crer naquilo que Deus diz na sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais real que uma coisa possa parecer verdadeira, se não está em linha com a palavra de Deus, é uma mentira. Porque o que determina a verdade é a palavra de Deus. E viver pela fé é viver por aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz que eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, eu sou abençoado, ponto final. Independentemente daquilo que eu possa estar a ver, a sentir, porque a Bíblia também nos ensina, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não andamos por vista. Aquilo que nós estamos a ver não determina quem nós somos em Deus, nem aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós precisamos de ter a palavra de Deus como a base da nossa vida para sustentar esta vida da fé. A vida da fé é uma vida que parece loucura para aqueles que se perdem, mas para os que creem é um poder de Deus. Deixa eu dizer, há um poder de Deus por trás da palavra para que você possa alcançar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Você não é um mero acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Aliás, você foi criado com um propósito. A Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da sua glória. Aleluia. E Deus não é glorificado, aleluia, quando você não vive uma vida por fé. Quando você deixa a derrota tomar conta da sua vida.
Quando as circunstâncias da vida falam mais alto do que aquilo que Deus diz na sua palavra. A questão é que nós muitas vezes investimos tempo em coisas que não vão produzir fé. Aleluia! Mas quando nós nos pomos à palavra de Deus, aleluia, ouvimos a palavra, meditamos na palavra, falamos a palavra, fé é gerada nos nossos corações, para que agora a gente possa triunfar. Então, essa palavra fé é uma palavra com duas letras, um F e um E. É faça existir. Aleluia. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio daquilo que não se vê. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que, ora, a fé não vai ser, a fé não será, a fé é agora. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aleluia. Fé é certeza de coisas que se esperam. E a prova ou a convicção de factos são factos que não se veem. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Há factos que não se veem. Há coisas que não se veem, mas são reais. Vou te dar um exemplo muito simples. Algo que você não pode viver sem ele e não se vê. O oxigênio. Aleluia. O ar que você respira não se vê, mas é um facto, é real e sem o qual você não pode viver. Aleluia. Da mesma forma, a Bíblia diz que a fé é certeza daquilo que Deus diz. Pode ser que você não esteja a ver, mas é um facto. E convicção de factos que não se veem. No versículo 2 do mesmo capítulo, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Deixa eu dizer, pela fé você vai receber o teu testemunho. É importante perceber, e a Bíblia nos ensina, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé obteram o testemunho. Você não imita aqueles que estão a falhar. Você imita aqueles que alcançaram a promessa. Abraão alcançou a promessa. É uma boa pessoa para imitar. Moisés alcançou a promessa. Imita. Jesus alcançou a promessa. É para ser imitado. A nossa tendência muitas vezes é querer imitar aqueles que falharam. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz para nós sermos imitadores dos que alcançam a promessa. E isso só é possível ser pela fé. Então a fé é certeza. A fé é agora. A fé não é amanhã. João capítulo 3, versículo 16, diz que Jesus amou o mundo de tal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então quem crê tem agora. Quem crê recebe aquilo que Deus diz na sua palavra. A fé é para você receber agora, aleluia, aquilo que Deus já te deu. Aliás, a Bíblia diz que nós somos abençoados. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Aleluia. Você já é mais do que vencedor. Você já é curado. Você já é próspero. Isso já é algo que Cristo alcançou para nós. E pela fé, nós precisamos de manifestar aquilo que Cristo alcançou nas nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 11, no versículo 2, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela sua fé você vai ter testemunho. A Bíblia diz lá em Salmos 34, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa de experimentar Deus na sua vida. Você precisa de provar a bondade de Deus, o amor de Deus, a benignidade de Deus. Se eu te perguntar aqui, eu não sei se todos aqui sabem o que é samba-pito, chupa-chupa. Aleluia. Você sabe o que é o chupa-chupa, samba-pito? Aleluia. Será que me estão ouvindo? Estão aí ou já foram embora? Amém. Estamos todos aqui, amém. Samba-pito. Você sabe o que é samba-pito? Sim, pastor. É salgado. É doce, certo? Não, é doce. É salgado. É doce. Não, irmã, vocês estão enganados. Samba-pito é salgado. É doce. Certo. É doce. Eu jamais vou te conseguir convencer que samba-pito é salgado. Por quê?
Porque eu já provei. Sei Oh, que é doce. aleluia. Quando você experimenta que Deus é bom, ninguém vai te poder roubar isso. Aleluia. Então nós precisamos de experimentar a bondade de Deus. E você já não vai ser mais, não vai ouvir falar de Deus, você próprio vai conhecer a bondade de Deus, o amor de Deus. Então a nossa fé, aleluia, ela vai nos aproximar de Deus e vai fazer com que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora presta bem atenção, ele diz, a fé vai fazer com que você obtenha testemunho. No versículo 3, muito importante, Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele diz, pela fé, aleluia, pela certeza das coisas que esperamos e pela convicção de factos que não se vê, porque essa é a definição da fé, pela fé entendemos. Pela fé você entende o quê? Que foi o universo. Essa palavra universo no original é aion, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você está a ver, veio a existir das coisas que não aparecem. Presta bem atenção. A Bíblia está a dizer que pela fé, pela certeza das coisas que esperamos e pela convicção dos factos que não se veem, entendemos que foi o universo. O universo foi formado pela palavra de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se o universo, que é o universo, foi formado pela palavra de Deus, como acha que vai ser as coisas que você precisa? Aleluia! Eles vão ser gerados pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que é visível veio a existir de coisas que não aparecem. Novamente, coisas que não aparecem. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há coisas que não aparecem. Há coisas que não se veem. Mas a nossa fé na palavra de Deus vai fazer com que essas coisas que não aparecem, mas fazem com que as coisas que são visíveis apareçam. Aleluia! A palavra de Deus, que é semente, vai ativar coisas que não aparecem, mas que têm o poder para gerar aquilo que você está a ver. Então, o que a Bíblia está a dizer é que a palavra de Deus, ela ativou as coisas que não se veem para aquilo que você vê seja feito. Aleluia! Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela tem o poder para ativar as coisas que não se veem para aquilo que você não está a ver, passa a ser visível. Aleluia! Não, vocês não estão a perceber, meu Deus. Aleluia! Coisas que não se veem. Aliás, a própria palavra, ela diz para nós atentarmos. Fala para 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E vamos ler o 16, o 17 e o 18. Diz assim, por isso, não desanimamos. Não desanime. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus. Se alguém está aqui desanimado, a palavra de ordem é não desanime. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. As aflições, os problemas, as circunstâncias, eles vão chegar. Não tem como. Mas Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. Aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você precisa de aprender a viver pela palavra. Você precisa de aprender a viver por aquilo que Deus diz na sua palavra. Aleluia. E quando você pega a palavra dele, coloca no seu coração, sai pela sua boca, você confessa a palavra, você ativa a fé e o poder de Deus e a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim na palavra. Por isso não desanimamos, oh aleluia, pelo contrário, aleluia. Você não é daquele que retrocede, você não é daquele que volta para trás, você não é daquele que desiste. Aliás, você deve desistir de desistir. Quando pensar em desistir, desista de desistir. Aleluia. Então você não desanima, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Aleluia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda
a comparação. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Oh, aleluia! Então a Bíblia diz, olha, não desanima. Aleluia! Ele diz, essa tribulação, ela é leve e ela é momentânea. Não atentes para a tribulação, não atentes para a circunstância, atenta para a palavra de Deus. Ele diz, olha, aquilo que a gente está a ver é temporário, aquilo que a gente vê é temporário. Quando você decide ficar com a palavra de Deus, você fica com aquilo que é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna. Quando você pega na palavra, eu decido ficar com a palavra. Se Deus diz que eu sou curado, eu sou curado. Se Deus diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu ando por aquilo que Deus diz. Eu ando por aquilo que está escrito a meu respeito. Se Deus diz que me colocou por cima, eu estou por cima e não por baixo. Ainda que estejam a tentar colocar por baixo, você precisa de se colocar na palavra de Deus aonde? Onde Ele te colocou. Onde é que Ele te colocou? Por cima. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. E o nosso lugar, estamos com Cristo à destra do Pai, nos lugares celestiais, reinando em vida. Oh, aleluia. Você está numa posição de autoridade com Cristo. Aleluia. E é dessa posição espiritual onde estamos em Cristo que você precisa aprender a viver pela fé. O diabo, ele sempre vai te tentar puxar para o natural. Porque no natural você vai ser derrotado. Na lógica você vai ser derrotado. O diabo sempre vai tentar puxar para os cinco sentidos. O que você está a sentir, o que você está a ver, porque me fizeram, porque me disseram, porque acabou. Aleluia. Deixa eu dizer, o diabo pode tentar vir pôr um ponto final na tua vida. Mas a palavra de Deus, Jesus vem e mete uma vírgula e diz, continua. Aleluia. Continua a crer na minha palavra. Continua a permanecer na minha palavra. Amém? Então, nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que vivemos pela fé. Você precisa de aprender a atentar para coisas que não se veem. Há coisas que você não vai ver, mas a palavra diz, fala a respeito delas. Aleluia. Pode ser que você não esteja a ver a sua prosperidade, mas a palavra diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa de pegar nisso. Aleluia. Se Jesus pegou e levou as nossas enfermidades para que nós fôssemos curados, você tem que se ver curado. Aleluia. E quando você se posiciona nisso, naquilo que Deus diz falando, porque a fé tem uma voz. Aleluia. A voz, as palavras que saem da sua boca é a voz da sua fé. Agora, nós precisamos de perceber o que é que está a sair da nossa boca. Não consigo, não tenho, não posso, não aguento mais, não dá mais. Isso não agrada a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, olha, se falares, fala segundo a palavra de Deus. Fala segundo os preceitos de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que as nossas palavras, elas têm o poder para construir ou destruir a nossa vida. Uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus, ela fala aquilo que Deus diz. Aleluia. Você precisa de concordar com o que Deus diz a seu respeito. Você precisa de falar o que Deus diz na sua palavra a seu respeito. Aleluia. Isso é levar uma vida de fé. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Aleluia. Mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir altivez, para destruir tudo aquilo que se tenta levantar contra o conhecimento de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então não tem como a gente agradar a Deus se nós desconsiderarmos a palavra dele. Aleluia. Nós precisamos de compreender, aleluia, que aquilo que é visível veio de algo que não se vê. E a palavra de Deus, quando você fala a palavra, você está a ativar, aleluia, está a ativar coisas que não se veem para começarem a gerar coisas que se vão ver. Da mesma forma que o universo foi formado, aleluia, coisas serão formadas na sua vida. Aleluia, portas serão abertas na sua vida. Em nome de Jesus, pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Grande revelação, né? Então a Bíblia diz que tudo
é possível àquele que crê. Aquele que crê aonde? Aquele que crê em quê? No que o jornal está a dizer? No que o médico disse? Deixa eu dizer, quando você vai ao médico, glória a Deus pela vida dos médicos, os médicos não estão contra Deus, glória a Deus, nós amamos a vida deles, os trabalhos deles, mas deixa eu dizer, quando você vai ao médico, o médico vai te dar um relatório com base numa informação que ele vai receber. Você chega ao médico e diz, doutor, não me estou a sentir bem. Ele vai dizer, sim, sim, senhor. O que é que sente? Sinto isso, dá-me a cabeça. Ele, ok, não tem problema. Vai fazer análise. E você vai fazer análise. Vai fazer exames. E depois de ter os exames, você volta. E com base na informação dos exames, ele vai dar o relatório. Aleluia. Ele dá o relatório com base na informação que ele tem e com base naquilo que ele estudou. Aleluia. Se a informação que chega com base naquilo que ele sabe, que ele estudou, ele vai dizer, olha, isto aqui é doença A, B, C, D, você vai ter que tomar isso, você vai ter que fazer isso, ou então eu não sei o que fazer, isso não tem cura. Aleluia. O médico dá um relatório com base em informação que tem. Mas deixa-te dizer, há um relatório sobre a tua vida, aleluia, que está escrito nessa palavra, aleluia. E o relatório é que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. O relatório é que você é curada pelas pisaduras de Jesus. O relatório é que você, aleluia, está por cima e não por baixo. O relatório é que os teus inimigos virão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Aleluia. O relatório é que ainda que andes pelo vale da sombra da morte, aleluia, não vai sofrer dano algum. Glória a Deus. E você precisa de saber isso e ficar com o relatório de Deus para a sua vida. Isso é viver uma vida de fé. Parece loucura, aleluia, para aqueles que se perdem, mas para os que creem é o poder de Deus. A palavra de Deus tem poder para chegar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Isso para dizer o quê? Que o que a fé faz aquilo que o dinheiro não pode fazer. Aleluia. A fé compra aquilo que o dinheiro não compra. A fé faz-te chegar aonde qualquer dinheiro, ou todo o dinheiro do mundo não pode conseguir chegar. Primeiro, a tua fé, ou a nossa fé, ela nos salva. A nossa fé, ela nos coloca no reino de Deus. Essa é a primeira coisa. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Aleluia. Glória a Deus. A graça do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa fé nos coloca no reino de Deus. E uma vez que nós estamos no reino de Deus, precisamos agora aprender, porque no reino de Deus você não vai viver no natural. Deixa eu dizer, um piloto, ele quando entra num avião, ele não comanda o avião olhando pela janela. Aleluia. Senão ele não vai chegar a lado nenhum. Só vai ver nuvens. Há instrumentos dentro que vão lhe orientar aonde ele tem que chegar. Aleluia. Deixa eu dizer, você precisa de colocar a palavra de Deus dentro de si para que ela te possa levar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Pela fé. Viver pela fé, andar pela fé, é viver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, logo a seguir, ele diz, não por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Mas Deus preparou as boas obras para que a gente ande nelas. Então, as boas obras que a gente vai andar, Deus já preparou antemão que nós andássemos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus preparou o caminho. Glória a Deus. E a fé na palavra dele vai fazer com que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Agora, a fé ela vem por ouvir a palavra. Nós nos pomos à palavra, nós meditamos na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, olha, não cesse de falar da lei deste livro, antes medita de dia e de noite. Ou seja, pensa de dia e de noite. Pensa em quê? No problema? Não, pensa no que Deus diz. Aleluia. Pensa no que está escrito a teu respeito. Pensa no que Deus diz a respeito da situação que você está a viver. Ele disse, para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Então,
prosperarão ou prosperarás o teu caminho e você será bem-sucedido. Aleluia. O que acontece? Você está a meditar no problema de dia e de noite. E deixa eu dizer, mas como é que eu medito? Meditar é, da mesma forma que você pensa no problema, você pensa no que Deus diz na sua palavra. Aleluia. Pensa de dia e de noite. Para teres o cuidado de fazer o que está escrito. O conhecimento da palavra de Deus é para ser praticado. Aleluia. A melhor versão da Bíblia, aleluia, não é a King James, nem a nova versão transformadora. A melhor versão da Bíblia é a vivida e praticada. Quando você vive essa palavra, você pratica essa palavra, aleluia, ela se torna vida para ti. Glória a Deus. E você começa a aprender a viver, a desfrutar da bondade de Deus. As circunstâncias, Paulo disse lá em Tiago, olha, tem de motivo de grande alegria o passares por várias tribulações, o passares por várias circunstâncias, provações. Deixa-te dizer, o problema não é o problema. A circunstância não é o problema. O problema é você não ter a vida alicerçada na palavra. Aleluia. Porque quando a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus, o problema vai bater na rocha. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que ouve a palavra e pratica, assemelha-se ao homem que construiu a sua vida na rocha. E vem os ventos, as tempestades, as chuvas, os problemas, e eles vão bater na rocha. Aleluia. Então, o problema não é o problema. O problema é você não estar na rocha. O problema é você não estar na palavra. Aleluia. E deixa eu dizer, a palavra, glória a Deus, tem que ser a base da nossa vida. Aleluia. A gente tem que perguntar o que é que está escrito na palavra. O que é que Deus diz a respeito disso? Aleluia. E nos obrigarmos a fazer aquilo que a Bíblia diz. Para que então a gente possa vencer. Então a gente possa triunfar. Aleluia. A fé, ela vem por ouvir. Mas quando a fé chega, o que é que você vai fazer? Como você vai se posicionar? Aleluia. A Bíblia diz lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Você não está animado quando ouve a palavra de Deus? Amém. Amém. Assim, portanto, temos o mesmo espírito da fé. Quem tem aqui o mesmo espírito da fé? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz, temos, Amém. portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, também por isso falamos. Falamos o quê? O que está escrito. A Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza, de medo, não vai falar a palavra. Então nós precisamos nos encher da palavra, para que a palavra de Deus saia da nossa boca. E quando a palavra sai da nossa boca, ela é uma espada de dois gumes, apta para dividir alma e espírito. Aleluia. Há muita gente que diz, não, a Bíblia é a minha espada. Não, a Bíblia não é a tua espada. A espada é quando você coloca essa palavra no teu coração e ela sai da tua boca. Aí ela vira uma espada. Aleluia. Cortante, penetrante, poderosa para mudar qualquer circunstância. Aí ela sai da tua boca e ativa aquilo que não se vê para gerar aquilo que você precisa. Aleluia. Tendo o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei. Vai lá para Romanos capítulo 4. Oh, aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. A quem? Deus estava a falar com quem? Com Abraão. Por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu. Abraão creu em quem? O Deus que faz o quê? Que vivifica os mortos e chama à existência. A minha versão diz chama à existência as coisas que não existem. Então Deus vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem.
Aleluia. Então, aquilo que não existe, passa a existir porque Deus chama a existência. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E você vai dizer, não, Deus chama a existência, mas eu não posso fazer isso. Mas a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, passemos imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Então, se Deus chama a existência, Deus me criou conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, eu também, como filho dele, aleluia, tal pai, tal filho. Se Deus criou todas as coisas pela sua palavra, a sua palavra em mim também vai criar aquilo que eu preciso. Aleluia. A sua palavra em mim também vai fazer com que aquilo que não existe possa existir. E a Bíblia diz, se nós continuarmos, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança. Não havia esperança. Abraão não tinha esperança porque ele era velho, mais de 100 anos. A Bíblia diz que o corpo dele estava amortecido, mas Deus tinha lhe dado uma promessa. Deus tinha lhe dado o quê? Uma palavra. Aleluia. Vai ser pai de multidões. Aleluia. Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Aleluia. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Você está por cima e não por baixo. Aleluia. Glória a Deus. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então não se veja derrotado. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança. Não havia esperança, mas ele creu contra isso. Aleluia. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Oh, aleluia. Sem enfraquecer na palavra. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então ele levava em conta o quê? O corpo dele velho. Ele olhava, o corpo dele está velho, não tinha força, Sara estéril. Aleluia. A Bíblia diz que já tinha passado a altura dela poder, para além de ser estéril, ela já nem menstruava. Então não tinha, naturalmente não havia condições de eles poderem ter filhos. Então, mas mesmo assim ele se posicionou esperando contra a esperança. Não havia esperança, mas ele ficou com a promessa. E não enfraquecia na fé. Eu creio, não está escrito na palavra que ele olhava e dizia, meu Deus, o meu corpo não tem como. Mas, Pai, obrigado porque eu não ando por vista, eu ando por fé. E se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Eu fico com a tua palavra. Eu te dou graças, Pai, por eu ser pai de multidões. Aleluia. E ele não se enfraqueceu na fé. E diz no 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, oh aleluia, pela certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque efetivamente esse é o significado de fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto do que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Ei, Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu na sua palavra. Aleluia. Aprenda a viver pela fé. Aprenda a ficar com a palavra de Deus. A última palavra na sua vida precisa de ser a que Deus disse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique com aquilo que Deus disse e não o que a circunstância está a dizer. E não o que o problema está a dizer, e não o que o médico está a dizer, e não o que a sua carteira está a dizer. Se a tua carteira está a dizer está vazia, você tem que falar pela fé. O quê? Senhor, obrigado, tanto espaço para poder vir provisão. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa de aprender a pegar essa palavra, pois essa palavra é a verdade. 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ao versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé. A tua fé tem um valor. Alô? A tua fé tem um valor. Aleluia. Sabe qual é, que é o valor da tua fé? A Bíblia diz, oh, aleluia, que o valor da nossa fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo.
redundante em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluia. A nossa fé na palavra. Oh, aleluia. Às vezes o nosso foco fica tanto no dinheiro e lutamos e queremos trabalhar dia e noite para ganhar dinheiro, mas a Bíblia diz, aleluia, que a tua fé é mais preciosa, aleluia, do que o ouro perecível, ou seja, do que o dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa de aprender a viver pela fé. Glória a Deus. A tua fé te fará atingir, obter, chegar, aleluia, aonde dinheiro algum pode te fazer chegar. Oh, aleluia. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Eu não sei se os irmãos estão mesmo aí. Eu acho que já acabaram por adormecer. Oh, Estamos aleluia. aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui. Amém, amém, amém. Amém. Oh, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os filhos de Deus, a Bíblia diz que na tenda dos justos, Bem aleluia, atentos. a Bem voz de atentos. júbilo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. 1 João capítulo 5. Estamos mesmo aonde? Em Cristo, né? 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Tem alguém nascido de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Ele diz, olha, todo aquilo que nasceu de Deus, todo Amém. aquele que crê em Jesus. A Bíblia diz, Amém. aquele que crer em Jesus jamais será confundido. Você tem que se posicionar, dizer, eu não aceito confusão sobre a minha vida. Eu não aceito ser confundido. Aleluia. Eu não aceito ser paralisado. Por quê? Porque eu nasci de Deus. E ele diz, todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que está no mundo? Os problemas, as circunstâncias, a doença, a enfermidade, a falta. Aleluia. Mas ele diz, o que é que vai vencer o mundo? Aleluia. Diz, a nossa fé, a sua fé vai te fazer vencer. A tua fé é mais preciosa do que o ouro, aleluia, refinado, vai fazer com que você vença, com que você triunfe. Não adianta assim, Senhor, eu não quero mais problemas. A única forma de você deixar de ter problemas é morrer. Aleluia. Alguém quer deixar de ter problemas? Apesar que Paulo disse que para ele era preferível partir e estar com Cristo do que viver. Outra coisa que os crentes têm que pensar, partir para a glória não é mau. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui nessa terra. Amém. Mas quando cumprimos, temos que estar preparados. Aleluia. Então o problema não é a morte. Aleluia. O problema é viver sem cumprir o propósito. Aleluia. Porque quando você vive cumprindo o propósito de Deus, você vai chegar ao fim e vai dizer, olha, combati o bom combate da fé, completei a carreira e estou a ir para o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não tem problema nenhum. Agora, quando nós não cumprimos o propósito do Senhor, aí sim. Aleluia. Mas em nome de Jesus, eu creio que cada um que está aqui conectado, em nome de Jesus, cumprindo o plano e o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, é a nossa fé. Diga, é a minha fé. É a minha fé Que vai me fazer vencer. que vai me fazer vencer. Que vai me fazer triunfar. Vai me fazer Vai triunfar. nos fazer triunfar. A minha fé A minha fé na palavra de Deus. na palavra de Deus. Eu decido Eu decido ficar ficar com o que Deus diz com o que Deus diz. a meu respeito. a meu Eu respeito. E Deus diz, E Deus diz. eu sou curado. Eu sou Curado. As pisaduras de Jesus. pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou curada. Eu creio, Eu creio. por isso eu falo. Creio, por Por isso eu falo. Em nome de Jesus, receba a sua cura no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou ler mais um Amém. versículo. Aleluia. Glória a Deus. E vou deixar ficar a meditar com aquilo que você ouviu. Marcos capítulo 11. No fundo, não vão ser mais 2 versículos seguidos. Aleluia. Marcos capítulo 11. Mas eu vou precisar de introduzir. Marcos capítulo 11, versículo 12.
Marcos capítulo 11, versículo 12. Diga, a fé fala. Glória a Deus. Fé fala. Você fala. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Aleluia. Jesus também tinha fome. Mas ele sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus teve fome, versículo 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14, então lhe disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus teve fome, foi a uma figueira, aquela figueira falou com ele. Você sabe que situações, mesmo sem voz, falam conosco. Aleluia. Falou que não tenho nada para ti. E Jesus viu aquela situação, falou com a figueira. Deixa eu dizer, você tem que aprender a falar ao problema. Aleluia. Nós não falamos só com pessoas, nós falamos, Jesus falava com figueiras, falava com ventos, falava, expulsava demônios. Então nós precisamos de falar às circunstâncias, às situações, às coisas. E Jesus falou àquela figueira, pelas palavras dele, ele amaldiçoou aquela figueira, disse, olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E foi. Pula para o versículo 20 do mesmo capítulo. Versículo 20. E diz, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Oh, aleluia. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro ficou espantado e disse, Jesus, falaste? E aquilo que tu disseste? Oh, aconteceu. Secou. A figueira secou. Versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. Aleluia. Deus. A fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Versículo 23. Ele diz, porque em verdade vos afirmo, se o pastor disser... Não. Não? Não. Se o apóstolo disser... Não. Se o profeta disser... Não. Não? Disse o quê? Na minha versão diz, e porque em verdade, se alguém diz... Isso. Se alguém disser, você é alguém? Amém. Ele está a falar comigo. Aleluia. Os discípulos Falar ficaram comigo. espantados. Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte, se alguém disser a situação, se alguém disser o problema, se alguém disser a circunstância, se alguém disser a doença, aleluia, ergue-te e lança-te no mar. Aleluia. Disser, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar aonde? No seu coração. Aleluia. Mas crer em quê? Crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedires, crede, recebeste, e será assim convosco. Aleluia. Aleluia. Agora, você tem que perceber que a fé não recebe quando vê. A fé recebe quando diz. Você crê naquilo que diz e você recebe, e porque você recebe, você verá. Aleluia. Por isso você precisa de pensar certo, para você crer certo, para você falar certo, para você receber certo. Aleluia. Amém. Por isso as nossas mentes, os nossos corações não podem ser poluídos, aleluia, com coisas que estão longe da palavra. E nós precisamos de ser esponjas da palavra. Deixa eu dizer, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu disse, como é que é? Creio com o meu coração, confesso com a minha boca, aleluia. Glória a Deus. E na altura eu estava precisando de aumento salarial, eu disse, oh pai, glória a Deus, eu vou crer com o meu coração, eu vou confessar com a minha boca, mas antes eu meditei na palavra. Antes de você orar, você precisa de se encher da palavra. Uma botija de gás vazia não cozinha. Aleluia. Você precisa de encher da palavra para não ser algo da sua mente, mas é algo que sai de um coração plenamente convicto da palavra. Aleluia. E quando você se enche com a palavra, você começa a declarar. E eu criei e disse, oh Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo aumento salarial, em nome de Jesus, na minha vida. Está escrito, se eu disser, eu digo, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. E cheguei ao pé da minha esposa, mulher, eu vou ser aumentado. Ela é quando? Eu disse, eu estou crendo. Ela disse, oh meu Deus, aleluia.
Eu disse, ninguém vai estragar a minha fé, eu creio. Deixa eu dizer, não demorou muito. O aumento chegou. Aleluia. Porque a fé não recebe quando vê. A fé recebe quando crê. Aleluia. Então, creia na palavra. Fique com essa palavra no seu coração e saiba que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória. Aleluia. Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha com fé. As coisas de Deus vão nos levar ao ridículo. Se aquilo que você está a fazer ainda as pessoas estão a achar normal, você não está no nível que Deus quer. Aleluia. Amém. Não é normal o mar abrir, não é normal. Andar em cima d'água não é normal. Morto ressuscitar não é normal. Enfermo ficar curado não é normal. Aleluia. Mas quando você crê, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Então creia nessa palavra e não creia somente, mas experimente que o Senhor é bom. Que Deus possa lhe abençoar na prática da palavra em nome de Jesus Cristo. Eu creio no novo tempo, numa nova estação, sendo estabelecida nesta plataforma em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, oro pelo novo tempo. Missionária Amém. Ana, em nome de Jesus, o Senhor Amém. enviando pessoas do Amém. norte, do sul, do oeste, Amém. ao oeste, para se conectarem e para poderem, em nome de Jesus, acrescentarem mais e mais. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Não podemos pensar que sabemos tudo, que temos tudo. Cada um deve dar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Em nome de Jesus. E deixa eu dizer, no corpo tem um membro que se chama intestino. Aleluia. O intestino cheira mal, mas nenhum de nós quer viver sem o intestino. Então no corpo também vai ter membros que não vão ser muito confortáveis o cheiro, mas são necessários para o corpo.